Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lenda da Solução, aqui do YouTube. Neste vídeo veremos aqui dois conteúdos, um para a turma 7ª e 8ª e o outro para a turma do ensino médio. Para a turma 7ª e 8ª, função polinomial do primeiro grau. E para a turma do ensino médio, estudo das matrizes. Então, vamos começar aqui resolvendo alguns exercícios. Primeiramente, a respeito do assunto da turma do 7º e 8º ano, certo? Para o Colégio Nova Geração. Turma 7ª e 8ª, 7ª série e 8ª série, pelo EJA. Então, eu tenho esse exercício aqui, que está no quadro. Vamos resolver. Temos aqui, função polinomial do primeiro grau, exemplo número 1. Use a fórmula n igual a 5c sobre 4 mais 7, em que n representa o número do sapato e c representa o comprimento do pé de uma pessoa. Esse comprimento ele é medido em centímetros. Para determinar o número do sapato de uma pessoa cujo pé mede 26,4 centímetros. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Verificar a sentença, que neste caso aqui representa a função polinomial do primeiro grau, que é a seguinte, n, vou colocar aqui a solução para você, a resposta. É bem simples, pessoal, esse conteúdo. Basta verificar primeiramente a função. A função que foi dada foi a seguinte, n igual 5c sobre 4 mais 7. Lembrando que essa variável n, está bem aqui, ó, variável n representa o número do sapato e a variável c representa o comprimento do pé em centímetros. Foi dado aqui no enunciado o comprimento do pé de uma pessoa, mede aqui 26,4 centímetros. Então, neste caso, basta fazer a substituição. A variável que representa o comprimento do pé de uma pessoa em centímetros é a variável c. Então, nós queremos descobrir a numeração do sapato, representada aqui pela letra n. Então, ficamos por n igual a 5 vezes. Toda vez que eu tiver um número e do lado desse número uma variável, significa que existe uma multiplicação entre o número e a variável, certo? Então aqui eu tenho 5c, então é 5 vezes o valor de c, que neste caso é o comprimento do pé, que mede 26,4 centímetros. Basta fazer a substituição. No lugar do c, você vai colocar 26,4 centímetros. Tudo isso vai ser dividido, essa barra de fração representa a divisão, dividido por 4. Ainda tem que adicionar 7. Em uma expressão numérica, nós resolvemos primeiro multiplicação e divisão na ordem em que aparece. Então, neste caso, vamos resolver primeiramente a multiplicação. Ficamos com n igual. Eu vou armar aqui do lado para vocês, pessoal. 5 vezes 26,4, está bem aqui, ó. 26,4 vezes 5. 5 vezes 4 é 20, vão 2. 5 vezes 6 é 30, 30 mais 2, 32, vão 3. 5 vezes 2 é 10, 10 mais 3, 13. Agora verifique aqui a posição da vírgula. Observe a primeira parcela. Depois dessa vírgula, eu tenho apenas um algarismo. E na segunda parcela, a vírgula está após o algarismo 5. Ou seja, à direita dela não existe nenhum algarismo. Então é zero. Basta fazer a soma da quantidade de casas decimais nas duas parcelas. Aqui vai dar 1. Uma casa decimal. Agora observe o resultado. Observou? Verifique a posição da vírgula e depois da vírgula somente um algarismo. Então, com certeza, a vírgula vai ficar entre o algarismo 2 e o algarismo 0. Ou seja, 26,4 vezes 5 corresponde a 132.
Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 26,4 é 132, dividido por 4, e vamos adicionar 7. Agora eu vou escrever aqui a continuação. N igual. E agora nós temos uma divisão e uma adição. Vamos resolver primeiro a divisão. 132 dividido por 4. Vai marcando os algarismos aqui do dividendo. No caso, eu comecei pelo algarismo 1. 1 ainda é menor do que o 4. O 4 é o divisor. Então, vamos puxar mais um algarismo, formando assim o número 13. 13 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4 é 12. Faz uma subtração agora. 13 menos 12, sobrou 1. Baixa o próximo algarismo. Sempre importante ir marcando aqui cada algarismo do dividendo. Nós temos agora 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 12, 0. Divisão exata, pois o resto ali é 0. Então, 132 dividido por 4 corresponde a 33. 33 mais 7. Então, a numeração aí do sapato corresponde a 40. Certo? Uma pessoa cujo pé mede 26,4 centímetros, a pontuação do sapato de acordo com a função que foi dada é a seguinte: N igual a 5C sobre 4 mais 7. Então, essa numeração corresponde a 40, certo? De acordo com a função polinomial do primeiro grau que foi dada aí no enunciado dessa questão, um pé aqui, a numeração do pé de uma pessoa em que o comprimento desse pé corresponde a 26,4 centímetros, essa numeração é 40, certo? Este foi o primeiro exemplo aqui da utilização da função polinomial do primeiro grau. Utilizamos esta função polinomial de primeiro grau para justamente encontrar a numeração do sapato, certo? De acordo com o comprimento do pé de uma pessoa. Nesse caso, corresponde a 26,4 centímetros. Vamos observar agora mais um exemplo deste mesmo assunto. Função polinomial do primeiro grau. Observem o quadro, coloque pause. Tentem fazer, pessoal, os exercícios, sem observar a resposta, e depois vocês vêm, aí sim, compara com a resposta, com a resolução, certo? Então vamos lá. Segunda questão agora, exemplo número 2. Observando aqui agora esse exemplo número 2. Também de função polinomial do primeiro grau. Então, dada a função polinomial y igual a 2 menos 8/5 de x, determine o valor de y quando x for igual a 5,5. Mais uma vez, observem aqui a lei de formação desta função polinomial do primeiro grau, que é a seguinte: y igual a 2 menos 8/5 de x. Primeiro você vai copiar esta função, esta lei de formação, também que é a resposta. Bem simples, pessoal, não tem dificuldade nenhuma aqui. Vamos lá. Você vai repetir a função que foi dada. 2 menos 8/5 de x. E nós vamos determinar o valor de y quando o valor de x for igual a 5,5. Aqui nós temos números decimais, mais uma vez, pessoal. Basta fazer a substituição. No lugar do x, colocar o número 5,5. Ficamos com o seguinte aqui: y igual a 2 menos 8/5. Observe mais uma vez que foi explicado lá no primeiro exemplo. Eu tenho um número, que neste caso é a fração, menos 8/5,
E próximo a esse número, que é a fração, eu tenho a letra x. Então, entre o número e a variável x, eu tenho uma operação. Esta operação é a multiplicação, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós já repetimos o número, que é menos 8/5, e vamos multiplicar pelo valor de x, que já foi dado aqui no enunciado da questão, 5,5. No lugar dessa letra x, dessa variável x, vamos colocar 5,5. Pronto. Já dá para encontrar o valor da variável y. Primeiramente, vamos resolver a multiplicação. Observem, pessoal, que expressões numéricas, primeiro multiplicação e divisão na ordem em que aparece, depois adição e subtração, também na ordem em que aparece. Então, vamos multiplicar esses numeradores aqui. 8 multiplicado por 5,5. Antes disso, vamos repetir o número 2. Aqui nós temos 2. Depois, veremos os sinais entre a fração e esse número decimal. Nós temos aqui uma subtração, sinal de menos, um número negativo, e 5,5 é um número positivo. Eu vou multiplicar um número negativo com um número positivo. Na multiplicação, os sinais de 2 a 2, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Nesse caso aqui, ó, tem o negativo com positivo. São sinais diferentes, então vai dar negativo. E agora eu vou multiplicar 8 por 5,5. Eu vou até arrumar para vocês aqui, pessoal. 5,5 vezes 8. 8 vezes 5 é 40. Deixa o 0 e levo 4. 8 vezes 5 é 40, mais 4, 44. Mais uma vez, em relação à posição dessa vírgula. Primeira parcela, um algarismo à direita da vírgula. A segunda parcela não tem algarismo à direita da vírgula. Somando a quantidade aqui de casas decimais, nós temos uma casa decimal. Consequentemente, essa vírgula vai ficar entre o algarismo 4 e o algarismo 0. Então, nós temos ali o número 44. Ficamos com 8 vezes 5,5 deu 44. Certo? Então, já multiplicamos numerador com numerador, agora vamos multiplicar denominador com denominador. Lembrando que o denominador do 5,5 é o número 1. Então, 5 vezes 1 dá 5. Aqui embaixo vai ficar 5 ainda, no denominador. Certo? Então, nós temos aqui, ó, 2 menos 44 quintos. Agora é o seguinte, o denominador deste 2 é o número 1. Toda vez que não aparecer o denominador, significa que ali existe o algarismo 1. Então, vamos tirar o MMC entre 1 e 5. O MMC entre 1 e 5 é o próprio 5. Observe que ficaremos com o seguinte aqui, ó. Y é igual, ó, eu tenho uma fração para representar o número 2, menos uma fração para representar 44 quintos, certo? Nos denominadores, vamos considerar o número 5, que é exatamente o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5, que nós acabamos de fazer aqui, ó. O MMC entre 1 e 5. Basta multiplicar neste caso. 1 vezes 5 é 5. Pronto, as duas frações. Essa primeira fração vai representar o número 2 e esta segunda fração vai representar o número 44 quintos. Vamos lá para o processo. Primeiro vamos dividir denominador com denominador. O resultado vamos multiplicar pelo numerador. Aqui embaixo existe o número 1 nesta primeira fração, certo? Aqui no denominador. Então, 5 dividido por 1 é 5. Agora vamos multiplicar pelo numerador. 5 vezes 2 é 10. Isso aqui é verdade, pessoal. Por que é verdade? Porque 10
dividido por 5 é igual a 2. Muito bem. 10 dividido por 5 igual a 2. Agora a fração que irá representar 44 quintos, cujo denominador é o próprio 5, então a fração vai ser a mesma, 44 quintos. Observe bem, o mesmo processo feito anteriormente. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 44 é 44. Muito bem. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma subtração de duas frações com o mesmo denominador. Neste caso, nós vamos repetir o denominador, que neste caso é 5, e subtrair os numeradores. Ficamos com o seguinte, y igual 5, que é o denominador. Vamos subtrair aqui os numeradores. Eu tenho mais 10 menos 44. São sinais aqui diferentes. Tenho dois números inteiros, só que um é positivo e o outro é negativo. Eu estou comparando os numeradores, certo? Então, mais 10 menos 44 são sinais diferentes. Vamos conservar o sinal do maior valor absoluto, que neste caso é o número 44. O sinal do número 44 é negativo. Ficamos aqui com negativo. Conservamos o sinal do maior valor absoluto. E vamos subtrair os números. 44 menos 10, 34. Pronto. Encontramos aí o resultado. Dada a função polinomial y é igual a 2 menos 8 quintos de x, determine o valor de y quando x for igual a 5,5. O valor de y será menos 34 quintos. Pronto. Esse é o resultado do exemplo número 2. Vamos observar agora o exemplo número 3. Então, continuando aqui com o exemplo número 3 agora. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1, 3 e 2, 4. O valor de m nesta lei de formação, f de x igual a mx mais n, nós temos aqui a sugestão de resposta. O item A é 5 terços, o item B 4 terços, o item C é 1, D 3 quartos e E 3 quintos. Então, neste caso, primeiramente nós vamos colocar a função f de x igual a mx mais n. Observe bem que nesse par ordenado, nós temos primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, neste ponto menos 1, 3, o valor de x é menos 1, o valor de y é 3. Já no ponto 2, 4, o valor de x é 2, o valor de y é 4. Lembrando que o f de x é o nosso y. Então, primeiramente, vamos substituir neste ponto, menos 1, 3. Ficamos assim, ó. F, o valor de x neste ponto corresponde a menos 1. Então, f de menos 1 igual a m vezes o valor de x, que é menos 1, mais n. O que eu falei inicialmente? F de x corresponde a y. Qual é o valor de y neste ponto? O valor de y é 3. Então, f de menos 1 corresponde a 3. Vamos fazer a substituição. Ficamos com 3 igual m multiplicado por menos 1 1m. Menos 1m corresponde a menos m. Só que eu ainda tenho aqui, ó, mais n. Eu vou chamar essa primeira equação de equação 1. Aí, de forma análoga, nós temos aqui este ponto 2, 4. O valor de x é 2, o valor de y é 4. Novamente, nós vamos utilizar a mesma lei de formação. F de x igual a mx
mais n. Vamos substituir aqui os valores. O valor de x é 2, f de 2, igual, onde aparecer a variável x, vamos substituir pelo número 2. Então, nós temos aqui m multiplicado pela variável x, que é 2, mais n. F de x representa o nosso y. O f de 2, neste ponto, vale 4. Vamos substituir f de 2 pelo número 4. Ficamos com 4 igual m multiplicado por 2 é 2m, mais n. Mais uma equação que nós temos aqui, eu vou chamar de equação 2. Podemos agora formar um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, a variável m e a variável n. Vou formar um sistema aqui mesmo embaixo. Sistema, a primeira equação, menos m mais n igual a 3. E a segunda equação, 2m mais n igual a 4. Vamos resolver este sistema pelo método da adição. Em que consiste esse método da adição? Nós vamos escolher uma variável e encontrar, através desse sistema, essa variável oposta. O que é essa variável oposta? Observe bem o sinal aqui, que é muito importante. Na primeira equação, em relação à variável m, o nosso coeficiente é o número menos 1. Isso na primeira equação. Na segunda equação, em relação à mesma variável m, o coeficiente é 2. 2 positivo aqui neste caso. Eu tenho o número menos 1 e eu tenho o número 2. Esses dois números não são opostos. Para serem opostos, a soma entre eles tem que resultar em 0. Menos 1 mais 2 não é igual a 0, então não são opostos. Coeficiente de n na equação 1. Neste caso aqui é 1 positivo, na equação 2 é 1 positivo. Também não são opostos, por causa dos sinais. 1 positivo somado com 1 positivo dá 2. 2 positivo. Teria que dar 0. Certo? Então, mas aqui fica bem simples. Pelo menos eu já tenho o coeficiente 1 positivo na equação 1 em relação a n e também 1 positivo na equação 2 em relação a n. Então, basta multiplicar uma das equações por menos 1, porque multiplicando por menos 1, uma das variáveis ficará negativa e será oposta em relação à outra equação. Eu vou escolher aqui para multiplicar por menos 1 a equação de cima, a equação 1. Dessa forma, eu vou criar um sistema equivalente, um sistema de equações equivalentes a esse aqui que foi dado. Vamos multiplicar somente a equação 1 por menos 1. O que vai fazer aqui, o que vai acontecer é só trocar os sinais, pessoal, de cada termo. Aqui é m negativo, ficará m positivo. N positivo ficará n negativo. E o 3 positivo ficará 3 negativo. Eu vou criar o sistema aqui em cima. Nós temos o sistema equivalente. Negativo multiplicado por negativo dá positivo, são sinais iguais. M multiplicado por 1 é um M. Então nós temos aqui já, ó, M positivo, como eu tinha falado. Certo? Positivo multiplicado por negativo são sinais diferentes. Vai dar negativo. N multiplicado por 1 é um N. Também aqui um N. Igual, que é esse igual aqui, pessoal. Positivo multiplicado por negativo dá negativo. E 3 multiplicado por 1 é 3. A equação 2, essa aqui de baixo, você apenas repete. 2m mais n igual a 4. 2m mais n
igual a 4. Muito bem. Pronto. Agora nós podemos resolver esse sistema pelo método da adição. Basta somar a equação 1, a equação de cima, com a equação 2, essa equação ali de baixo. Porque dessa maneira nós podemos eliminar a variável oposta, que neste caso é a variável n. Observe que o n na equação 1 está negativo e o n na equação 2 está positivo. Além disso, os coeficientes de n, coeficiente de n na equação 1, menos 1. Coeficiente de n na equação 2, mais 1. Menos 1 e mais 1 são números opostos. A soma entre eles resulta em zero. Por isso, nós podemos eliminar, através do método da adição, a variável n. Então, vamos lá. Eliminando aqui, menos n mais n, zerou. O que sobrou? 1m mais 2m igual a 3m. Menos 3 mais 4, cuidado aqui, 1 é negativo, que é o menos 3, o outro é positivo, que é o 4. Sinais diferentes. Conservamos o sinal do maior valor, que é o positivo, e subtraímos os números. 4 menos 3 é 1. Isolando aqui, variável m. m é igual a 1. E esse 3, que ali nós tínhamos ele multiplicando, ao mudar de membro, ele passa operação invertida. Vai passar o quê? Dividindo. Logo, o valor dessa variável n corresponde a 1/3. Muito bem. Variável m corresponde a 1/3. Pessoal, aqui, quem forneceu a questão esqueceu de colocar esse 3, hein? Aqui no denominador. Com isso, nosso gabarito é a letra C. Certo? 1/3. Em relação à variável m, que nós queríamos. Está bem aqui? O valor de m é 1/3. Muito bem. Então, essas foram as questões para a turma 7ª e 8ª do ensino fundamental do Colégio Nova Geração. Agora eu vou passar questões para o ensino médio. No caso aqui, o estudo das matrizes. Então, vamos lá. Vamos começar agora com as questões para o ensino médio. Muito bem. Vamos continuar aqui com o nosso estudo agora para o ensino médio sobre o estudo das matrizes. Nosso assunto lá para a turma D, matutino, do Colégio Nova Geração. Aqui o exemplo número 1. Encontre os elementos da matriz A de ordem 3×2, em que, para encontrar cada elemento, vamos utilizar a função 2i² mais 5j. Então, neste caso aqui, pessoal, nós temos a matriz. Vamos colocar aqui a resposta. Nós temos uma matriz de ordem 3×2. 3 linhas e 2 colunas, essa matriz. Para encontrar cada elemento, nós vamos utilizar esta função, a ij igual a 2i² mais 5j. Vamos aqui fazer o esboço dessa matriz. Matriz é escrita com letra maiúscula e os elementos com letra minúsculas. Nós temos essa matriz com 3 linhas. Então, vamos lá. Linhas na horizontal, colunas na vertical. Então, eu tenho aqui uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Eu já tenho uma coluna, agora eu vou construir a segunda coluna. Bem aqui, certo? Os 2 primeiros elementos, aqui de cima, na horizontal, correspondem à primeira linha. Esses 2 aqui de baixo, segunda linha. E os 2 últimos, terceira linha. Em relação às colunas, vertical da esquerda para a direita. Então, esses 3 elementos correspondem à primeira coluna. E esses 3 últimos, segunda coluna. Lembrando que o último elemento
representa exatamente a ordem da matriz. Uma matriz de ordem 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Agora vamos encontrar cada elemento através da lei de formação. A IJ é igual a 2i ao quadrado mais 5j. Só lembrando que esse i minúsculo representa a posição do elemento na linha e o j minúsculo representa a posição do elemento na coluna. Linha horizontal, coluna vertical. Vamos fazer aqui as substituições. O primeiro elemento que eu quero é o elemento que está na linha 1, coluna 1. No lugar da letra I, na função, nós vamos substituir essa letra I pelo número 1. E vamos substituir a letra J também pelo número 1. Vamos lá. 2 vezes... Aqui eu tenho uma multiplicação. 2 vezes o valor de I, que neste caso é 1, elevado ao quadrado, mais 5 vezes o valor de J, que também é 1. Vamos verificar isso daí. Primeiro, pessoal, a potência. Não esqueça, é uma expressão numérica bem simples. Nós temos potenciação, multiplicação e adição. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Mais a outra multiplicação. 5 vezes 1 é 5. Finalmente, nós vamos resolver aqui a adição. 2 mais 5 é 7. Encontramos o primeiro elemento. O elemento que está na linha 1, coluna 1, corresponde a 7. Próximo elemento que eu irei calcular está na linha 1, coluna 2. Vamos lá, fazer novamente as substituições aqui necessárias. A função é a mesma. Ficamos aqui com 2 vezes. Agora o valor de I, neste caso aqui, que representa a linha, vale 1. Então, 1 ao quadrado, mais 5 vezes o valor de J, que neste caso, desse elemento, corresponde ao número 2. Aqui o 2. Pronto. Primeira potência, multiplicação e no final a adição. 1 ao quadrado dá 1. 1 multiplicado por 2 é 2. Mais 5 vezes 2 é 10. E 2 mais 10, 12. A linha 1, coluna 2. Número 12. Próximo elemento. A linha 2, coluna 1. Mais uma vez, vamos substituir na lei de formação. Ficamos com 2 vezes o valor de I, que neste caso agora vale 2. Então, 2 ao quadrado, mais 5 vezes o valor de J, que neste elemento aqui corresponde a 1. Primeira potência, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Mais 5 vezes 1 é 5. 8 mais 5, 13. A linha 2, coluna 1, número 13. Próximo elemento é o elemento que está na linha 2, coluna 2. Vamos lá fazer o cálculo. Lei de formação. 2 vezes o valor de I, que neste caso vale 2, elevado ao quadrado. Então vamos lá. 2 vezes 2 elevado ao quadrado mais 5 vezes, aqui o 5. 5 vezes o valor de J, que vale 2. Então 5 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8. Mais 5 vezes 2 é 10.
8 mais 10, 18. O elemento que está na linha 2, coluna 2, corresponde lá a 18. Próximo elemento, linha 3, coluna 1. Cuidado com a lei de formação. Observe bem. 2 vezes o valor de I, que neste caso vale 3, elevado ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado. Aí mais, que esse mais vem aqui, pessoal. Mais 5 vezes o valor de J, que neste caso vale 1. Então, 5 vezes 1. Primeiro, a potência. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 é 18. Mais 5 vezes 1 é 5. 18 mais 5, 23. Muito bem, 23. É o elemento que está na linha 3, coluna 1. E o nosso último elemento, o elemento que está na linha 3, coluna 2. Observando lá a lei de formação, nós temos aqui o seguinte. 2 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 2. Aí nós vamos encontrar o elemento. Vamos escrever aqui. 2 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 2. Primeiro a potência, depois as multiplicações e no final a adição. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 é 18. Mais 5 vezes 2 é 10. 18 mais 10 dá 28. Pronto. Encontramos aqui todos os elementos dessa matriz. É uma matriz de ordem 3 por 2. Nós temos aqui 3 linhas e 2 colunas. Para encontrar esses elementos, nós utilizamos aqui essa lei de formação. A e J igual a 2i ao quadrado mais 5j. Certo? Isso aqui é como fazer a construção de uma matriz. Vamos observar agora outro exercício. Vamos observar aqui agora essa resolução do exercício número 2 a respeito do estudo das matrizes. Calcule x e y sabendo que 2x mais 3y é igual a 7, 3x menos y é igual a 16. Aqui eu tenho igualdade entre duas matrizes. Nós podemos resolver através de um sistema de equações com duas variáveis. No caso aqui eu tenho a variável x e a variável y. Vamos montar esse sistema aqui embaixo. 2x mais 3y igual a 7. Essa é a minha primeira equação. A segunda equação, 3x menos y igual a 16. Vamos resolver esse sistema pelo método da adição. É o sistema mais fácil para a resolução. Certo? O método mais fácil para a resolução de sistema de equações. Nesse caso aqui com duas variáveis. Verificando a variável oposta. Observe que em relação a x, na equação 1, o coeficiente é 2 positivo. Na equação 2, o coeficiente é 3 positivo. Esses dois números não são opostos. Para serem números opostos, a soma entre eles resulta em zero. Neste caso aqui não resultou em zero. Próxima variável, 3y positivo, na equação 1. Na equação 2, menos 1y. Os coeficientes mais 3 e menos 1 também não são opostos. Mas eu posso transformar através de uma multiplicação. Certo? Eu tenho aqui mais 3.
Eu preciso que nessa equação número 2 apareça menos 3, sendo o coeficiente de y. Para isso ocorrer, basta multiplicar toda a equação número 2 por 3. Na equação 1, você não vai fazer nada. Você vai apenas repetir aqui. Vamos criar um sistema de equações equivalente. A equação ao sistema que já foi dado. No caso aqui, 2x mais 3y igual a 7. Agora vamos multiplicar toda a equação número 2 por 3. 3x vezes 3 dá 9x. 3 vezes 3 é 9. Aqui eu só repete o x. Negativo com positivo, multiplicação, dá negativo. Y multiplicado por 3, 3y. Igual 16 multiplicado por 3 dá 48. Observe aqui, 6 vezes 3 é 18, vai 1, 1 vezes 3 é 3, mais 1, 4, 48. Pronto. Agora eu tenho um sistema de equações com duas variáveis, e neste caso apareceu a variável oposta, que é a variável y. Uma é 3 positivo e a outra é 3 negativo. Então eu posso somar as duas equações. A equação 1 com a equação 2. Vamos ver o que vai acontecer aqui. 2x mais 9x é igual a 11x. 3y menos 3y, zerou. Nós temos aqui igual 7 mais 48 dá 55. Muito bem. Vamos isolar a variável x no primeiro membro. Vamos aplicar aqui o princípio multiplicativo. Só multiplicar por 1 onzeavos o primeiro membro e também por 1 onzeavos o segundo membro. Ou seja, isolando x, nós temos x igual a 55. E este aqui, este valor 11, esse coeficiente 11, que estava sendo multiplicado por x, ao mudar de membro, a operação é invertida. O inverso de uma multiplicação é divisão. Então, 55 dividido por 11. Dessa forma, encontraremos o valor de x. X é igual a 55 dividido por 11 dá 5. Muito bem. Temos aqui o primeiro valor, o valor de x. Agora ficou mais fácil. Encontramos o valor de x, basta substituir este valor em uma das equações para encontrar o valor de y. Eu vou escolher essa equação aqui, a equação número 1. O que nós temos ali na equação número 1? Eu tenho aqui 2x mais 3y igual a 7. Fazendo a substituição, aqui o valor de x, neste caso que corresponde a 5, ficamos com 2 vezes 5, que é o valor de x, mais 3y, igual a 7. Fazendo a multiplicação primeiro, 2 vezes 5 é 10. 10 mais 3y, igual a 7. Aplicando aqui o princípio aditivo nos dois membros. O que eu posso fazer para eliminar esse número 10 aqui? O oposto de mais 10 é menos 10. Então eu posso somar por menos 10 o primeiro membro e o segundo membro dessa equação e eu não altero o resultado. O que eu estou fazendo é isso daqui, pessoal. 3y é igual a 7. O 10 que estava positivo, ao mudar de membro, a operação é invertida. Então, 10 negativo. Temos 3y igual 7 menos 10, sinais aqui opostos, representando aqui a adição.
Eu tenho um número positivo e um número negativo. Vamos conservar o sinal do maior valor absoluto, que neste caso é o sinal do valor 10 e o sinal é negativo. E vamos subtrair os números, do maior para o menor. 10 menos 7 é 3. Agora vamos utilizar o princípio multiplicativo. Vamos isolar y no primeiro membro. Y é igual a menos 3. Esse 3 aqui, que é o coeficiente de y, estava multiplicando. Ao mudar de membro, a operação é invertida. O inverso da multiplicação é uma divisão. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. Pronto. Encontramos aqui os dois valores. Primeiro o valor de x, corresponde a 5. Depois encontramos o valor de y, que corresponde a menos 1. Então esse foi o exemplo número 2. O estudo das matrizes, neste caso aqui, igualdade entre duas matrizes. Certo, vamos agora resolver o exemplo número 3. Vamos lá, esse aqui é o último exemplo já, número 3. Observe a matriz e responda. Nós temos aqui a matriz A, com os elementos menos 1, 0, menos 1, 11, 2, 1, 2, 12, 3, 6, 3, 13, 4, 8, 0, 14, 5, 9, 5, 15. O item A. Qual é a ordem da matriz A? A ordem dessa matriz. É bem simples, basta conferir o número de linhas e o número de colunas que você terá a ordem de uma matriz. As linhas estão na horizontal e as colunas elas estão na vertical. Nesta matriz eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aqui eu tenho uma matriz 5 por quantas colunas? Vamos verificar aqui. Na vertical, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Então a ordem dessa matriz é 5 por 4. Nós temos ali 5 linhas e 4 colunas. O item B. Escreva o elemento que está na linha 5, coluna 2. Que elemento é esse? Observe também que é bem simples, pessoal, localizar um elemento em uma matriz. Primeiramente, vamos verificar aqui a linha, a posição do elemento na linha. Linha 5, lá vai, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, este elemento pode ser 5, 9, 5 ou 15. Só que a coluna desse elemento é a coluna 2. Eu já sei que a última linha representa a linha 5. Agora, em relação à coluna, a coluna é 2, da esquerda para a direita na vertical. Então, lá vai, 1, 2. Pronto, localizei esse elemento. Esse elemento é o número 9. Então, vamos colocar aqui a resposta do item B. O elemento que está na linha 5, coluna 2, esse elemento é o elemento 9. Muito bem. E, finalmente, aqui a letra C. Escreva a sua matriz transposta. A sua matriz transposta nada mais é do que você pegar todos os elementos de uma linha, colocar esses elementos na sua coluna correspondente. O que isso significa? Os elementos que estão na linha 1 ficarão na coluna 1. Os elementos que estão na linha 2 ficarão na coluna 2. Os elementos que estão na linha 3 ficarão na coluna 3 e assim por diante. Eu represento a matriz transposta, como aqui a matriz é A, eu vou considerar essa matriz transposta A elevado a T. A representação da matriz transposta, a representação algébrica da matriz transposta. Então vamos lá. Os elementos da linha 1 se transformarão em elementos da coluna 1. Então vamos lá. Menos 1, 0, menos 1 e 11. Muito bem.
Agora os elementos que estão na linha 2 se transformarão em coluna 2. Nós temos aqui o seguinte, 2, 1, 2 e 12. Os elementos da linha 3, vamos colocar dispostos na coluna 3. Nós temos aqui 3, 6, 3 e 13. Linha 4 será a nossa coluna 4. Nós temos aqui os elementos 4, 8, 0 e 14. Finalmente, linha 5 será a nossa coluna 5, com os elementos 5, 9, 5, 15. Muito bem, pessoal. Agora observe, quando eu verifiquei aqui a matriz transposta em relação à matriz que foi dada, olha o que aconteceu com a ordem dessa matriz. Olha, a ordem da matriz transposta de A. Eu tenho quantas linhas aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. E eu tenho quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Observe a ordem dessa matriz transposta. Inicialmente, a ordem era 5 por 4. A sua transposta, a ordem vai inverter. Agora é uma matriz 4 por 5. 4 linhas e 5 colunas. Muito bem. Então, nós temos aí 3 questões de função polinomial do primeiro grau para a turma do ensino fundamental, turma 7ª e 8ª do ensino fundamental do Colégio Nova Geração, e esses 3 últimos exemplos para a turma D do ensino médio, também do Colégio Nova Geração. Então é isso, pessoal. 6 questões. Não esqueçam aí de verificar sua inscrição no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aí no canal Lenda da Solução. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.